Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo São Mateus, ele nos oferecem uma proposta da vida cristã, quando Jesus faz o Sermão da Montanha, e Jesus sobe o monte, e ele se senta ali, e ali ele começa a ensinar. Esta é uma referência ao monte que Moisés subiu para receber os 10 mandamentos. Depois, descendo, ele entrega os mandamentos ao povo de Deus, encontra um povo voltado à idolatria. Moisés se ira contra aquela gente que não foi fiel a Deus, mas novamente Deus lhe confia esses mandamentos, sinal do amor e da misericórdia. Jesus, como novo Moisés, como não apenas novo Moisés, mas como a realização daquela promessa do Antigo Testamento, é Ele agora, a palavra, o verbo de Deus que se fez carne, assumiu a nossa natureza humana, e Ele nos ensina o que é o caminho de Deus, como caminhar no segmento de Deus. É Ele, a palavra, o verbo de Deus, a palavra viva, que está no meio de nós, e estando no meio de nós, Ele nos ensina este caminho. Papa Bento XVI, quando esteve no Brasil por ocasião da conferência episcopal do CELAM, ele disse no discurso de abertura uma frase, que já tinha falado em outro momento, mas que ele repetiu esta frase, que não se chega ao conhecimento de Jesus Cristo, não se chega à fé cristã simplesmente por um conjunto de ideias transmitidas, simplesmente por uma transmissão de um conteúdo escrito. Esse não é o caminho da fé. A fé se chega pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. A catequese nada mais é do que isso: levar o outro a fazer este encontro pessoal com Jesus Cristo. O catequista é alguém que já tenha feito esse percurso e que ajuda outros irmãos a fazerem esse encontro com Cristo. E todos nós, enquanto comunidade cristã, precisamos fazer este encontro pessoal com Jesus Cristo. Caso contrário, a nossa fé, ela se torna um grande teatro. Ela se torna uma representação de algo vazio. Por quê? Porque a fé depende deste encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas o encontro pessoal com Jesus Cristo, ele leva a uma transformação da pessoa. Não é possível ter o encontro pessoal com Jesus Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas. Não é possível encontrar-se com Jesus Cristo e permanecer na vida de pecado, do engano, na escuridão. O encontro com Jesus Cristo, ele traz a luz para a nossa vida, ele ilumina a nossa realidade, e uma vez que ele ilumina a nossa realidade, ele começa a direcionar a nossa vida, ele começa a apontar o caminho da verdade, ele começa a apontar o caminho da justiça, ele começa a apontar o caminho do compromisso de fé. Se a nossa fé não nos levasse a esse compromisso, ela seria uma religiosidade vazia. Se a nossa fé, ela é baseada apenas numa prática, ela também é vazia, porque falta o relacionamento, o encontro pessoal com Jesus Cristo. Isso aqui é muito sério, porque em outro momento, em outras circunstâncias, até na teologia, já houve uma inversão das coisas. Se nós não temos o encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, não existe fé. Se a nossa fé está baseada apenas em obras, em coisas que são feitas, em pessoas, esta fé não é verdadeira. É interessante quando a gente faz a transferência dos padres, né?
E o pessoal diz assim: ah, mas tirou o padre, agora eu perdi a minha fé, vou sair da igreja. Você se encontrou com Jesus Cristo através desse padre, ou você tem nesse padre uma idolatria? É uma coisa muito simples, que está cheio por aí nas redes sociais. Não é o caso da catedral, né, Padre Ronaldo? Graças a Deus. O povo daqui é um povo muito bom, né? Como o povo das outras paróquias também, mas tem sempre alguém que foge da casinha. Então a gente precisa também falar sobre isso. Mas é interessante como o seguimento de Jesus Cristo e a transformação que ele provoca, ela é realizada, ela acontece com coisas muito simples. Vejam, quando Jesus fala desse encontro pessoal com ele, ele diz: aquele que não recebe, que não é capaz de dar um copo de água ao outro, aquele que não é capaz de ver a necessidade do outro e não se solidariza nesta condição, esse não me reconheceu. Quando é que nós nos encontramos com Jesus Cristo? O primeiro lugar que nós nos encontramos com Cristo é na comunidade. A comunidade reunida é o primeiro lugar do encontro com Cristo. O outro lugar preferencial do encontro com Cristo é a palavra de Deus. É a palavra que nós ouvimos, porque Ele é o próprio Deus que nos fala. O outro lugar preferencial do encontro com Cristo é a mesa da Eucaristia, a comunhão que nos alimenta, o corpo e sangue do Senhor. Mas se nós ficássemos fechados apenas neste universo da celebração, faltaria alguma coisa. Faltaria alguma coisa para mostrar que a fé realmente nos transformou, para mostrar que a fé realmente foi assumida por nós. Por isso, a nossa prática, a nossa vivência, ela precisa demonstrar a transformação interior que Jesus fez na nossa vida. Sem isso, não existe fé. Quem apenas vai à igreja e se contenta em rezar, não conhece Jesus Cristo. Quem só fica na ação social, no trabalho externo, e diz assim: eu não preciso rezar, eu não preciso ir à igreja, também está equivocado. Quem inverte as coisas, também está equivocado. Nós precisamos deste momento celebrativo para animar, alimentar a nossa fé, e depois nós precisamos da prática dessa fé, que é extremamente simples. Ninguém precisa fazer faculdade, ninguém precisa fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, para ser cristão. Ser cristão é simples, encontrar-se com Cristo e depois colocar em prática a palavra ensinada por Cristo, nesta realidade do mundo. Por isso a maneira como Jesus apresenta é extremamente simples. Quem dá um copo de água a este meu irmão que estava com sede, se encontrou com Cristo no outro. Mas por que ele se encontrou com Cristo no outro? Porque primeiro se encontrou com Cristo na comunidade, na palavra e na Eucaristia. Ele está fazendo isso pela maneira correta, pela maneira certa. Quem alimentou aquele que estava com fome, se encontrou com Cristo no outro. Mas primeiro ele se alimentou na comunidade, na palavra e na Eucaristia. Quem foi capaz de acolher aquele que estava caído? Quem foi capaz de visitar aquele que estava preso? Quem foi capaz de visitar aquele que estava doente? Se encontrou com Cristo no outro. Porque primeiro se encontrou com Cristo na comunidade, na palavra e na Eucaristia. E aí a nossa fé não é uma fé vazia,
Uma fé vazia que fica apenas fechada no templo. Quando nós escutamos a palavra do Papa Francisco, que convida a ser igreja em saída, é exatamente isso que esta palavra significa. É a expressão desta palavra de alguém que, tendo ouvido, tendo feito o encontro pessoal com Cristo, agora é capaz de sair pelo mundo e viver a sua fé de maneira concreta, real, naquelas realidades aonde são necessárias. Às vezes a gente fala assim: ah, mas aqui não tem uma igreja para mim frequentar. Mas se você foi à comunidade, se você celebrou, se você recebeu a Eucaristia, não se esqueça que você é igreja. E enquanto igreja, você é chamado a dar um testemunho da sua fé lá, naquele lugar, naquela situação, naquela condição, aonde você está. É ali que esta fé celebrada se torna uma fé concreta, realizada. Vocês, caros crismandos, que hoje confirmam a fé, é isso que significa a maturidade da fé. Não é apenas um sinal na testa, é uma marca impressa na sua alma, é uma marca impressa deste encontro pessoal com Cristo, de um encontro que transforma as vossas vidas, para que vocês, transformados, tendo a vida transformada por Cristo, sejam este canal de transformação para outros, na prática, na vivência, no compromisso da fé. É aqui que se realiza a palavra de Jesus Cristo, porque às vezes, olhando para esse evangelho, parece que nós estamos diante de um Deus que faz a separação de quem Ele gosta ou de quem Ele não gosta, do mesmo jeito que a gente chama para as nossas festas as pessoas, né? Às vezes a gente vai fazer uma festa e tem que fazer uma seleção de pessoas, porque não dá para fazer festa para todo mundo. Então a gente escolhe estes e deixa aqueles. Não é assim que Deus faz. Mas a escolha de Deus, ela parte da escolha que nós fizemos. A separação que Deus faz, ela parte do compromisso que nós fizemos na vida. Ela parte daquilo que nós vivenciamos na vida. E depois não adianta falar: ah, Deus não me separou para este lado da salvação. Mas durante a vida, você buscou esta salvação? Você buscou esse encontro pessoal com Cristo na vida? Na comunidade, na palavra, na Eucaristia, na vivência dessa palavra? Porque se você não fez isso, se eu não fiz isso, se nós não fizemos isso, não adianta dizer que Deus não nos escolheu. Foram as nossas opções, são as nossas opções que nos levam a esta separação concreta, real e objetiva. Por isso Jesus se sentou, explicou o que é a vida cristã, colocou claramente qual é o projeto de Deus a respeito da pessoa humana, e depois Ele nos deu a liberdade de aceitar, de vivenciar, de praticar isto que é a palavra. E aí é a vida que confirma se nós estamos de um lado ou de outro. Parece que Deus estava falando de política, né? Direita e esquerda. E não tem nada a ver com isso. Mas Deus está falando de opção concreta pelo Evangelho. Qual é a escolha que nós estamos fazendo na nossa vida depois de ouvir a palavra de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.